Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao meu novo podcast, onde eu, Carla Guerra, defensora pública há mais de 13 anos, especialista em neurociência, comportamento e psicologia positiva, vou trazer para vocês convidados e vamos conversar para muito além do que normalmente se fala sobre preparação para concurso. Vamos para além de onde marca o X, vamos para além de técnica de estudos, vamos começar a olhar para essa caminhada tão árdua de uma maneira um pouquinho diferente. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, juiz federal, que atua hoje no Supremo Tribunal Federal, Inesio Marinho, que vai trazer para a gente uma abordagem um pouco diferente também sobre a preparação e a perspectiva dele, deste lugar de juiz federal, que também passou alguns anos nessa batalha e vai aqui agregar bastante a nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Maravilha, Carla. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, parabéns por esse belo projeto que se inicia. É uma nova caminhada que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque a verdade é que nós que vivemos todo esse histórico de preparação dos concursos, e depois a gente vai contar um pouquinho como foi a nossa preparação, nós vemos que tanto os candidatos quanto quem foca em formar candidatos, em auxiliar candidatos, se preocupa preponderantemente com a preparação técnica, onde marcar o X, como estudar, qual o melhor cronograma, qual o melhor PDF. E por baixo disso tudo, tem uma série de conexões que, por vezes, sabotam e que se demonstram muito mais importantes do que o cronograma ideal, a técnica ideal de estudos. Por que eu digo que é muito mais importante? Porque o cronograma ideal, sem uma estrutura emocional sólida, ele não se sustenta num desafio de longo prazo. E eu acho assim que uma das coisas que eu posso extrair da minha caminhada é que todo desafio de longo prazo ele depende de uma estrutura mental, de uma fortaleza interior, que cada um constrói a sua, não tem uma fórmula pronta, mas existem pistas que podem nos ajudar a construir essa fortaleza interior, para que nos momentos em que nós vamos ser testados, seja no concurso público, seja pela vida, que a gente consiga passar por esses desafios, atravessar esses desafios e chegar onde a gente realmente quer chegar. Então, mais uma vez, parabéns por esse projeto. É uma alegria estar aqui nesse primeiro episódio. E estou aqui para a gente conversar, trocar uma ideia e ajudar esse pessoal que está se preparando, talvez com uma gotinha, um insight, algo que faça sentido e que as pessoas possam trazer para a sua preparação e levar isso mais adiante. Maravilha. Já vou pegando um gancho no que você trouxe com relação ao cronograma de estudos, porque nós vemos na realidade da preparação situações como a de 2 alunos com cronogramas similares, uma capacidade cognitiva bastante parecida, uma carga horária de estudo semelhante, terem resultados tão diferentes ao longo da trajetória, quando a gente analisa ali, né, num contexto geral. Mas quando a gente começa a olhar mais de perto, a gente começa a entender por que em questão aí de 4, 5 anos, logra êxito numa aprovação para um cargo de ponta, uma magistratura federal, numa procuradoria, defensoria, MP. E o outro, mesmo estudando tanto, mesmo se preparando ao longo de tanto tempo, estuda ali 5, 6, 7, 8, 10 anos às vezes, e não consegue, às vezes, sequer ser aprovado numa prova objetiva. E o que acontece muitas vezes acaba desistindo depois de se doar tanto para esse processo. Exatamente. Isso é mais comum do que parece. Nós vemos muito, vimos muito na nossa preparação isso, inclusive quando nós estávamos nessa situação de desvantagem. E aqui já vou fazer um breve contexto. Para quem não sabe, para quem está nos conhecendo hoje, eu e a Carla nos conhecemos há quase 20 anos, passamos por várias fases da vida em conjunto, crescemos em conjunto e, inclusive, estudamos em conjunto, né? E o spoiler aqui é que nós somos casados. Sim. Mas, além de sermos casados, nós temos uma história de uma construção de vida juntos
e essa construção dos estudos em conjunto. E eu vivi isso diversas vezes, inclusive comparando os meus estudos com os teus. Porque durante um determinado período, e aí a gente volta lá para 2008, 2009, 2010, eu me lembro que tu teve um salto evolutivo muito grande nos teus estudos, com técnicas de Uhum. estudo, com materiais, e a gente frequentava o mesmo cursinho, tinha acesso aos mesmos materiais. E naquele momento, Hum. eu fui o patinador, né, usando o teu Sim. termo, né, o concurseiro patinador, porque começou a evoluir muito rápido nos teus estudos. E eu fazia as mesmas provas, tinha os mesmos materiais e não conseguia atingir os mesmos resultados, né? Então, quando falou isso, eu vejo a minha história, vejo a nossa história, Sim. e eu tenho certeza que tem muita gente que vai se ver nisso, tanto na posição do patinador, né, e quando a gente fala patinador é aquele que não sai do lugar, né, Uhum. que estuda, estuda, estuda e não sai do lugar, ou não vê resultados concretos, como trazer o que mudou para nós, né? Qual foi a chave da virada Uhum. para mim e para ti também, porque tu teve momentos desafiadores, que eu me lembro, Uhum. e como isso fez a gente virar a chave, virar o jogo e chegar onde conseguimos chegar, né? Em cargos importantes. Nossa, você trazendo isso me faz várias memórias vêm à tona, até me emociona um pouco, porque de fato foi um período extremamente desafiador para nós 2, mas a gente conseguiu a nossa forma, cada um também no seu momento, atravessar aí com maestria e chegamos onde chegamos. Mas realmente nesse momento, exatamente nesse ponto que você trouxe, começou a ter como se fosse uma bifurcação na nossa preparação. E aqui é muito interessante de compartilhar, porque a fase que a gente estava vivendo, eu chamo a fase da desilusão. Que fase é essa? Eu costumo dividir a jornada da aprovação em 3 grandes fases: a fase da ilusão, a fase da desilusão e a fase da maturidade. A fase da ilusão é quando a gente começa a estudar para concurso e a gente começa achando que o desafio até que não é tão grande assim. A gente não tem noção da dimensão que é Exato. o desafio. E a gente começa empolgado, compra um monte de livro novo, compra cursinho, tarará, e a gente começa a estudar. Exatamente do jeito que a gente estudou até então. Muitas vezes a forma que a gente estudou para a faculdade, como estudou para a OAB, com a mesma sistemática, porque dava certo ali. Só que aí, na preparação para concurso, a gente começa a entender que não é bem assim. E a gente precisa entender onde é que está a falha. Só que isso demora um tempo para acontecer, até a gente começar a entender que existe algo de errado e que a gente precisa melhorar essa estratégia. E realmente, muitas vezes é uma questão de estratégia de estudo, de técnica, Uhum. estudo ativo, lapidação mesmo do estudo no dia a dia. Então, que precisa ser realmente olhado. Essa é a primeira fase. E aí você ajusta o estudo, começa a fazer um estudo mais estratégico, mais direcionado, e aí você começa a seguir o passo a passo do raio-x, monta um planejamento bacana, e aí você vai para a prova. E é aí que nós começamos a entrar na segunda fase, que é a fase da desilusão. Que é o momento onde eu começo a me defrontar com a realidade como ela é. E Uhum. aí eu dou de cara na porta 1, 2, 3, sou reprovada 1, 2, 3, 5, 6 vezes. E aí que a gente está aí na fase da desilusão. E é onde a gente estava naquele momento, Uhum. a fase da desilusão. Em que tem 2 aspectos aqui. Tem um aspecto de técnica, de estudo, estratégico mesmo, de entender onde é que eu posso melhorar a minha estratégia, Uhum. e ao mesmo tempo, lá na base, na estrutura dessa técnica, desse estudo estratégico, tem uma base invisível, que é o que eu chamo eixo invisível dentro da metodologia Identidade Aprovada, Uhum. que são aspectos que reprovação a reprovação estão nos gerando uma corrosão da autoconfiança Uhum. e nos fazendo a cada dia duvidar de nós mesmos. Faz muito sentido isso que tu está dizendo. Eu vivi isso na prática e consigo me visualizar muito bem nesses conceitos e nessa fase da ilusão e da Uhum. desilusão. Eu, trazendo um pouquinho para minha história,
eu fui aprovado num concurso durante a faculdade ainda. Hum. Cargo de assistente de procuradoria do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul. Morávamos em Porto Alegre. Fiz o concurso, fui aprovado. E isso, não fui aprovado facilmente, fui aprovado com muito esforço, muita dedicação, muita abnegação e muito foco. Isso me trouxe a ilusão de que, depois de formado, quando eu tiver visto todo o conteúdo da faculdade, quando eu tiver acesso a materiais, a cursos, eu lograria a aprovação de uma forma quase que natural. E eu sempre alimentei o sonho de ser juiz, desde o meu primeiro estágio, meu primeiro estágio foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois passei pelo TRF, Justiça Federal, sempre direcionado para o cargo de juiz. E aí eu me formei, comecei a fazer as provas de concurso de juiz, concursos maiores, e comecei a ir muito mal. E aí eu fui dessa ilusão que eu havia construído nos últimos anos para uma desilusão muito forte. Muito forte. E isso começou a, de certa forma, passado ali 1 ano, passado 2 anos, começou a corroer a minha confiança de que eu seria capaz de passar num concurso desse porte. Porque é inegável, assim, que se nós não fazemos algo de forma refletida, não olhamos para essas reprovações com um olhar de fora, nós passamos a nos identificar com esses fracassos. Exatamente. Então, poxa, nós damos o melhor dos estudos, com o melhor material, ou ao menos o que nós entendemos que é o melhor naquele momento, nem sempre a gente consegue ver o todo. Então, nós damos o nosso melhor, chegamos no momento da prova e reprovamos, às vezes, entre aspas aqui, né, pessoal, falo da minha história, vexatoriamente. Eu me lembro de um concurso do MPF que eu fiz, Procurador da República, que, poxa, eu fiz tudo que estava ao alcance naquele momento. Né? Me preparei, fiz curso, tinha os materiais, tirei férias 1 mês antes da prova, me escondi num bunker lá na Serra Gaúcha para só estudar, e de certa forma ali foi meio over, foi demais, porque eu comecei a ficar não na melhor forma emocional para fazer uma prova. E cheguei no momento da prova, a prova tinha 120 questões e eu acertei mais ou menos umas 50, ou seja, menos de 50% da prova. E cada 3 erradas anulava uma certa. Então eu fiquei devendo para os próximos 2, 3 concursos do MPF. Depois eu paguei essa dívida, mas naquele momento eu fiquei devendo. E foi no Dia dos Namorados ainda. Teve Dia dos Namorados, é Meio. verdade. Tem esse contexto ainda, tem essa agravante ainda. Pensei que já tinha esquecido e me Não, perdoado. jamais. E aí é interessante como isso, quando a gente não consegue fazer essa reflexão, começa a se aderir à nossa identidade de concurseiro. E nós conversávamos sobre isso antes de nos reunirmos aqui. E você falou um termo que eu achei muito interessante, que é o autoconceito. Isso. Né? Naquela época eu não tinha a maturidade intelectual e emocional para entender isso que está por trás da preparação técnica para o concurso. Né? E talvez por isso que a minha preparação tenha durado, não vou usar demorado, vou usar durado tantos anos. Né? Foram desde que eu fui aprovado naquele cargo de nível médio, foram quase 12 anos depois. 12 anos depois da minha primeira ilusão. Então a minha desilusão durou quase 10 anos. E, poxa, eu achei muito interessante esse autoconceito, esse termo que tu trouxe para nominar esse sentimento. Exatamente. Talvez seja o fato de que você, nessa fase da desilusão, estivesse começando a se enxergar como uma pessoa que talvez não conseguisse ser aprovada, que talvez não tivesse tudo aquilo que fosse necessário para lograr isso num cargo de ponta. Talvez essa identidade que você começou a construir nessa fase da desilusão, que é tão comum,
é o que fez realmente ficar patinando tanto tempo, que são 10 anos, né. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não é um prazo tão fora do normal. Uhum. A gente vê muita gente estudando para cargos de ponta ficando esse tempo, tá. E o que a gente precisa começar a entender é que realmente esse tempo da fase da desilusão, que é quando a gente fica realmente reprovando em diversas provas, e que é quando a nossa autoconfiança vai sendo corroída, como foi a tua experiência, tá. Isso vai realmente nos drenando também emocionalmente, vai nos drenando mentalmente, e a gente realmente começa a duvidar da nossa capacidade, e isso implica diretamente na qualidade dos nossos estudos. Então, quando a gente fala de autoconceito, é relacionado à narrativa que eu estou construindo sobre mim. Então, se na fase da ilusão eu ainda tenho uma narrativa positiva, não, vou dar conta, vou fazer o que precisa ser feito, vou ser aprovado em 1, 2 anos, que é o que a gente acredita, porque 1, 2 anos, para quem está começando, é muita coisa, Claro, né. claro. E aí a gente chega nessa outra fase, que é essa fase onde a autoconfiança vai sendo corroída, e esse autoconceito, que são essas narrativas que nós começamos a aceitar como se verdades fossem, vão se colando como velcro, né, na gente. Uhum. E aqui um ponto muito interessante é realmente a gente entender o quanto aspectos que aparentemente são invisíveis mesmo, porque são diálogos que nós temos no dia a dia, internos, pensamentos intrusivos. Realmente no sentido de, será que eu tenho a capacidade cognitiva de ser aprovado? Será que eu tenho uma memória boa o suficiente Uhum. para ser aprovado? Será que eu tenho condições, mentais de sustentar essa caminhada? Enfim, várias perguntas e várias frases vão surgindo ao longo dessa fase da desilusão e vão impactando diretamente nesse mundo visível, esse eixo visível que é o estudo propriamente dito, na qualidade da nossa disposição, do nosso foco. Então, quantas vezes, quando a gente está nesse momento, né, Inês, a gente está sentado lá, tentando estudar, tentando focar, com um plano maravilhoso, cronograma lindo, tudo bonitinho, e não consegue se concentrar, não consegue Exatamente. entrar em hiperfoco, não tem um estudo de qualidade, já sabendo que um cérebro distraído é um cérebro que não memoriza, é um estudo que não vai gerar nada, não vai gerar aprendizado. Então, quantos dias a gente passa ao longo dessa fase em que a nossa autoconfiança está abalada, porque o nosso autoconceito, ele Uhum. está muito negativo, quantos dias a gente perde quando realmente a gente não olha realmente de maneira mais profunda, porque está acontecendo lá dentro. Uhum. E vai passando, o dia passa, as semanas passam, e às vezes a gente dá um tempo no estudo. Ah, vou dar um tempo na minha cabeça, aí fica um mês sem estudar, para recuperar o fôlego, aí quando volta, já perdeu todo aquele ritual que já tinha, todo o Sim, sim, hábito do estudo, aí fica verdade. muito mais difícil. É o famoso custo da retomada, Isso, né? A gente praticamente volta para o fim da fila. exato. Isso se aplica aos estudos, se aplica aos hobbies que você está fazendo, seja, né, se faz algum esporte, se treina jiu-jitsu, se faz corrida, se faz musculação. No momento que você para durante um mês, Uhum, não só o teu corpo, mas o teu cérebro custa a chegar naquele estágio que já estava anteriormente, uhum, né? Então, acho que esse é um outro aprendizado importante para quem está se preparando, de, claro, se dar os tempos, fazer as pausas, mas dentro de uma preparação contínua, de um contexto maior, em que não seja simplesmente, larguei, vou dar um tempo, mas que seja, então, uma vez por semana, se dá um tempo, se for o caso, 2, 3 dias de descanso, mas depois já retoma, já vem o que vem logo, já vê o que vem logo ali adiante, de modo a que o processo não comece a se corroer e o custo emocional se torne muito maior. Esse custo emocional da retomada é o que estende a uhum. preparação por vezes por 5, por vezes por 6, por 7, por 8, por 9. E eu passei por esse custo da retomada diversas vezes. Diversas vezes por motivos que às vezes eram de trabalho, às vezes eram de questões pessoais, questões que afetavam o dia a dia do estudo. E se nós não temos a clareza desse custo da retomada, de quanto isso impacta no nosso estudo, nós acabamos
inconscientemente, às vezes, baixando demais o ritmo, baixando demais a guarda, e isso faz com que a gente ande em círculos, volte para o fim da fila e não consiga efetivamente ver uma evolução. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que pode fazer sentido, está me ocorrendo isso agora. Eu acho que esse custo da retomada afeta, de certa forma, o autoconceito, porque a pessoa Totalmente. ela não consegue ver uma evolução constante, né? Com certeza, com certeza. Aqui começa a ser criada uma frase interna de: "Sou inconstante, sou indisciplinada, Não cumpro com as minhas promessas, não não cumpro meus cumpro", e cronogramas. isso vai batendo na identidade. E perfeito, exatamente. E aqui eu quero só complementar, porque eu achei muito interessante o custo da retomada que você trouxe, porque tem um livro chamado Hábitos Atômicos, Uhum, do James ótimo livro. Clear, maravilhoso, e ele traz na eu não lembro exatamente qual capítulo, mas traz a questão da criação de hábitos, Uhum, tá. E como é fácil nós passarmos a desconstruir um hábito que já está estabelecido. Então, é tão desafiador nós conseguirmos ritualizar uma preparação para concurso, no sentido de tornar o estudo uma rotina. Para muita gente é um grande desafio, para outros já nem tanto, que já uhum. tem uma facilidade maior de trazer o estudo para o dia a dia. Mas é tão desafiador para tanta gente incluir o estudo como parte dos negociáveis, do dia a dia, do que você não abre mão. Só que é tão fácil você começar a desconstruir um hábito já consolidado. Uhum. Então, nesse livro, Hábitos Atômicos, o James Clear ele fala que ali pelo segundo e terceiro dia que você deixa de estudar ou deixa de praticar aquele hábito já consolidado, esse hábito passa a ser desconstruído. Muito interessante. Olha isso. Sim. Então, num contexto de uma semana, um fim de semana inteiro sem pegar nos livros já começa a ser um problema em termos de custo de retomada. Uhum. Agora, o que dirá uma pessoa que fica parando, recomeçando, ou uma pessoa que realmente pega umas férias aí de 30 dias, para retomar é sempre um suplício. Eu vejo isso muito nos meus alunos. Quanto é difícil começarmos um novo ano. Uhum. Já fiquem atentos aí para 2027, Tá logo tá? ali. Tá logo ali. Importante nós entendermos aí também estrategicamente como incluir o estudo, ainda que de maneira atômica, como fala James Uhum. Clear, muito pequeno, mas que nos mantenha conectados com esse projeto. Exatamente. Não perder o contato. Não perder o contato, porque cada dia a menos de estudo é um dia em que você está começando a desconstruir esse hábito. Exatamente. E além do hábito, tem a própria questão da memória, né? Curva do Exatamente. esquecimento, nossa capacidade de retenção, capacidade de resgatar as informações com os detalhes que um concurso de ponta exige, né? Exato. Então não é só saber, ah, tá, eu sei mais ou menos o que é. Não, nós temos que saber os detalhes, Uhum. reter esses detalhes e conseguir resgatar esses detalhes lá no momento em que isso é pedido, no momento em que isso é testado. Então isso é extremamente desafiador e essas pausas longas afetam diretamente essa nossa capacidade de retenção e de resgate da informação lá no futuro. Exatamente. E aqui eu quero puxar de novo o teu storytelling aqui, a tua história, a nossa Claro, história, claro. que é justamente esses momentos que você deu a pausa, tá. Como é que era, na tua perspectiva, tentando voltar um pouquinho naquela época, como é que era esse retorno? O que passava na tua cabeça naquela época, quando se dava esse tempo? Consegue lembrar se vinha alguma frase para ti, que fazia você, de repente, começar a questionar essa caminhada, ou a tua capacidade? Então, lá pelas tantas eu comecei a realmente duvidar, porque eu não tinha essa consciência de que uma pausa longa no projeto causava tantos, entre aspas aqui, tantos danos Hum. ao projeto como um todo. Eu não tinha essa consciência que nós temos hoje, felizmente conseguimos compartilhar essa história e talvez trazer esse insight para os nossos alunos, nossos amigos que estão se preparando. Eu não tinha essa consciência. Então eu pensava que o meu estudo não se perderia. Hum. Se eu parasse um mês, porque precisava dar um foco maior no trabalho, porque precisava dar um foco maior em alguma outra questão. E durante alguns anos eu acreditei cegamente nisso. Uhum. E fui vivendo continuamente os resultados danosos
no meu projeto de ter adotado esse tipo de comportamento, Certo. né? Então, eu brinco assim que, poxa, eu fui reprovado para todas as carreiras que eu fiz. Fui reprovado em todas. Fui reprovado para defensor público em mais de um estado, promotor em mais de um estado, juiz estadual em mais de um estado, juiz federal em mais de uma região, MPF, AGU, procurador federal. Então, assim, gabaritei quase todas as reprovações. Que né? maravilha. E quando a gente começa a ver isso de uma outra perspectiva, nós começamos a ver isso como parte da construção de uma trajetória. Então, todas essas reprovações que hoje eu consigo ver com naturalidade, na época eram situações que batiam forte no meu projeto, batiam forte na autoestima, no autoconceito, geravam essa dúvida genuína: puxa, será que eu sou capaz de executar esse projeto? Será que realmente eu consigo? E aí nós começamos a nos comparar com pessoas que, por vezes, começaram a se preparar depois da gente, né? Começaram estudando, pedindo dicas de estudo. Como é que tu está estudando? Aí dá umas dicas. Quando vê, passou 1, 2 anos, essa pessoa está muito à sua frente e começa a ser aprovada e tu pensa, nossa, qual que é o problema que eu não consigo? Né? E aí a gente volta àquela história das duas pessoas com o mesmo material, com as mesmas oportunidades, tendo resultados tão diferentes. Exatamente. Né? E outra coisa que agora, trazendo essa história, parece que nós temos uma tendência a supervalorizar os fatos negativos, os resultados negativos, e não valorizar tanto os avanços, as conquistas. Então, poxa, por exemplo, essa história da minha reprovação no MPF, foi uma coisa que eu levei durante muito tempo. Nossa, dei o meu melhor e acertei menos de 50% da prova. Quando que eu vou acertar 80%, 90%? Parecia algo impossível para mim. Provas de juiz federal, as primeiras que eu fiz eu acertava 40 de 100, 45. Poxa, quando que eu vou chegar a 60, 65, 70? Parecia algo impossível de se ver. E se nós não estivermos atentos a isso, pessoal que está se preparando, nossos amigos, nossos alunos, essas reprovações elas vão ter um peso maior do que genuinamente elas têm numa trajetória. Porque a trajetória de preparação para os concursos, ela tem as reprovações como parte do caminho. E essas reprovações elas têm que ser um dado, uma informação. Não algo que depõe contra a sua identidade, contra a sua capacidade, mas um dado. Olha, na prova X, eu fiz isso e obtive o seguinte resultado. O que eu posso fazer para, na próxima prova, obter um resultado diferente? Então, tudo são dados. Quem está se preparando hoje para um concurso de ponta tem que ver as reprovações como feedback, como dados, como parte dessa caminhada. E não sobre essa perspectiva excessivamente negativa. Parece que a gente não consegue valorizar os aspectos positivos da caminhada e sobrevaloriza os negativos. Faz sentido isso? Totalmente, totalmente. E aqui é extremamente relevante nós trazermos essa pauta da questão do viés da negatividade, que é justamente o fato de que eventos negativos anteriores do passado, falhas, reprovações, marcam emocionalmente muito mais do que eventos positivos, onde nos sentimos felizes, às vezes a mesma intensidade de felicidade, no sentido oposto, quanto a de frustração, marcam de formas totalmente diferentes. Então, o que é negativo nos marca. E isso vai marcando, à medida que vai se somando na nossa história, vai realmente batendo na nossa identidade, formando e consolidando essa identidade pautada em fracassos. Essa identidade de insuficiência. E basicamente, tem alguns pesquisadores que falam sobre isso, é muito interessante, uma metáfora que é trazida por um pesquisador que diz que os pensamentos negativos, as emoções negativas, elas colam como
um velcro no nosso cérebro. Já as positivas são como um teflon, elas escorregam, Muito boa, muito não boa. ficam. Olha que curioso. Faz todo sentido. E aí a gente vai para a neurociência, a gente vai olhar isso numa perspectiva mais científica, nós entendemos o porquê. Então não é um defeito pessoal, não é uma questão só tua, minha, ou de algumas pessoas em específico. É uma questão evolutiva, o viés da negatividade, ele está presente no nosso cérebro enquanto um cérebro arcaico, que foi moldado aí, se adaptando a eventos negativos e positivos, mas o que de fato marca são os negativos. Por quê? Porque foi necessário para esse cérebro ele dar uma intensidade, uma força maior para as memórias negativas, para que fosse possível identificar tudo aquilo que era perigo, tudo aquilo que era risco, Uhum. e assim passar, né, o gene adiante. Perfeito. Não, e faz todo sentido. Às vezes nós pegamos uma pessoa que está num processo de evolução nos estudos, né? Então ela está, digamos, ele tem um ponto muito crítico nos estudos, crítico aqui entre aspas, que é um ponto de inflexão, eu diria um ponto de grande mudança, que é quando o candidato consegue ir dos 60 acertos para os 65. Porque assim, quando ele começa a estruturar uma caminhada com os materiais corretos, com a disciplina, com o cronograma, com a preparação emocional, ele tem uma aceleração nos resultados. Então, muito rapidamente, ele parte de 30 para 35 acertos, de 35 para 40, de 40 para 45, de 45 para 50, de 50 para 55, até que ali ele parece que chega no teto de uma bolha, dos 55 a 55 de 100, né, pessoal? Sempre o 100 é o parâmetro. 55 de 100 tá ali numa bolha difícil de estourar. E esse ponto de inflexão, ele passa pela lapidação dos detalhes, dos estudos, do suprimento das lacunas, da identificação mais técnica, de um estudo mais técnico que parta, por exemplo, do que você está errando repetidamente, que você consiga identificar de uma forma crítica isso, e aí ele vai lapidando e consegue, enfim, ter um avanço no seu estudo. Só que muitas vezes essa pessoa que está tendo avanços consistentes no estudo, ou seja, ela está numa curva ascendente, está evoluindo, só que ela vai fazer as provas e ela é reprovada, porque o ponto de corte não é 60, é 70, é 75, é 80. E ela é reprovada sucessivas vezes, ainda que esteja em ascensão no estudo. E essa pessoa, se não tem a orientação emocional adequada, ela vai focar nas reprovações e não na sua curva ascendente. E por vezes esse pode ser o pensamento que vai sabotar a caminhada até o final. Ela focar excessivamente no negativo, né, nos resultados ali que ela está obtendo em concursos de ponta, e não na sua evolução. Exatamente. Justamente o velcro e o teflon que você trouxe. Exatamente. E aqui é um dos grandes gaps de quem realmente está nessa fase da desilusão da jornada da preparação, que é justamente não ter sequer essas métricas de sucesso, de avanço. Ela não tem, muitas vezes as pessoas não têm esse controle no dia a dia, na rotina de estudos. E se não tem esse controle, não tem como fazer a metrificação do avanço. Então, aqui é um ajuste, inclusive, de estratégia na gestão dos estudos. A gente precisa ter ferramentas, aplicativos, elementos aí que nos tragam de uma maneira mais contextual, mais robusta, à medida em que a gente vai avançando nos estudos, de onde é que eu estou, de onde eu saí, de onde eu parti, o que eu já caminhei e onde estou agora, para justamente a gente conseguir ver também não só as evidências de fracasso, que são as reprovações, que aparecem gritando para a gente e nos, enfim, tiram a nossa energia, a nossa autoconfiança, mas também focar nessas evidências de microsucessos, que às vezes são minúsculos, às vezes estão no dia a dia ali de você fazer as questões que você se propôs. Às vezes é realmente cumprir a tua carga horária, se você está com uma dificuldade de ser constante,
mas que seja pouco no dia a dia, a gente vai somando essas evidências de sucesso, ainda que sejam micro sucessos, e a longo prazo a gente vai focando mais nisso do que propriamente naquelas evidências de fracasso, abre aspas e fecha aspas, né? Perfeito, perfeito. Esses Então, marcos evolutivos, eles são importantes. são. Eles são importantes tanto para fins das métricas racionais, como para Isso. fim de trazer essa releitura de um autoconceito, né? Eu Exatamente. acho que esse autoconceito a pessoa constrói, correto? Pode ser construído, Exatamente, né? exatamente. Essas narrativas, elas vêm ao longo da vida. Então, se hoje eu tenho uma narrativa negativa sobre mim, um autoconceito negativo, no sentido de: "Ai, minha memória é ruim, eu não sou tão bom, assim, para conseguir lograr êxito num cargo de ponta", ou me falta algo, nessa Uhum. perspectiva sempre da falta, né, que não Sim, sou insuficiente, não sou capaz. Tudo isso é, muitas vezes, uma narrativa que já vem de tempos, ela vai só sendo consolidada ali com cada reprovação. Mas não é só na preparação para concurso que a gente já tem algum elemento nesse sentido. E, essas narrativas negativas, elas vêm num contexto, né, do que a gente viu, ouviu, às vezes na escola, enquanto era criança, muito disso é criado, na primeira infância, a uhum, partir de, às vezes, de comparação. Às vezes a gente ouviu: "Ai, olha só, o fulano é tão inteligente". sim, E nesse funcionamento binário, que é o tudo ou nada, que a gente funciona, é assim: se ele é inteligente, então eu sou o quê? Sou burro. claro. Então a gente vai consolidando já essas narrativas, né, desde pequeno. E lá nos concursos aí volta com mais força, com mais intensidade, aí para muita gente. Então é muito importante nós realmente termos esse trabalho objetivo no estudo mesmo, de metrificação e tal, para a gente começar também tirar o foco tão, eh, grande, realmente esse hiperfoco das reprovações, e realmente trazer mais para os aspectos positivos daquilo que a gente está avançando. E ir construindo essas novas formas de comunicar a nossa história, Uhum, no sentido de talvez, perfeito. eh, trabalhar um pouquinho em cima dessas frases, né, "não sou bom o suficiente" e tal, mas estou melhorando, tá, todos os dias eu estou um pouco melhor. Então, Sim. são reconstruções da Não, visão isso que a gente tem sobre a gente. faz muito sentido. É. E talvez já encaminhando uma conclusão para o nosso público, pensem nisso. Talvez a distância entre quem vocês são hoje e quem vocês querem ser esteja muito, muito pautada na história que vocês estão contando a si mesmos sobre quem são. Então, mudar essa história, mudar essa narrativa, vai te aproximar do seu eu de hoje com o seu eu de amanhã, com o seu cargo, os sonhos, com o seu projeto de vida. Exatamente. Bom, com esse belo fechamento, acredito que já estamos aqui no nosso tempo. Agradeço profundamente a tua Prazer. participação. Foi muito bom te ouvir, é sempre um presente trazer a tua visão, a tua perspectiva para as pessoas, né, de casa poderem ampliar a sua visão também, o que que é uma preparação para concurso, que dá resultado, porque você tem muitos resultados, tá. Que bom. Maravilha, Carla. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui no primeiro episódio desse Sim. projeto. É um projeto que eu vejo com muita alegria, com muito bons olhos. Parabéns mais uma vez. Conte sempre comigo. Espero que eu seja convidado para outros episódios, né? Com certeza, Espero já que eu coloca na possa agenda. estar aqui de novo para a gente trocar mais ideias, compartilhar nossa história e talvez inspirar, talvez trazer um insight, uma pontinha, uma pedrinha no caminho de cada um. Se a gente conseguir fazer isso, o objetivo já foi cumprido. Muito obrigado mais uma vez e parabéns. Eu que te agradeço. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.